Olá, Praça de Santa Catarina, sociedade catarinense. Novamente estamos aqui no intuito de levar aos praças e à sociedade as informações pertinentes à segurança pública e, no caso específico dos policiais e bombeiros, informações pertinentes aos trabalhos que a praça que tem desenvolvido e pretende desenvolver ao longo aí dos próximos dias, dos próximos anos, enfim. Tivemos aí um pequeno período de afastamento com relação ao vídeo, ao material do vídeo, o material informativo nosso, mas isso se deu em função aí dos trabalhos, das atividades do dia a dia, o que impossibilitou que nós continuássemos aí trazendo um vídeo na média de 1 ou 2 vídeos por mês. No entanto, estamos aqui hoje e pretendemos aí dar continuidade a esse trabalho, a essa forma de comunicação. O intuito principal hoje do nosso material de divulgação é convocar os praças da PM e do Bombeiro, assim como os familiares e apoiadores, a participarem da nossa Assembleia Geral, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 13 de março, aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, a partir das 13 horas, na lógica de estarmos debatendo questões que ficaram ainda a ser resolvidas no tocante ao plano de carreira, no tocante à jornada de trabalho, enfim, várias situações que perduraram, que não foram resolvidas no ano passado e que ficou para ser debatido este ano, e aí nessa lógica trazer os praças para complementar esse debate e nos dar inclusive informações e ideias para que a gente possa estar levando para as autoridades do governo e a partir disso reivindicando e cobrando que medidas sejam tomadas no tocante a essas situações todas que eu acabei de citar. A outra questão que vai ser debatida agora no dia 13 é a questão política. A diretoria da praça que reuniu-se recentemente e tiramos aí um indicativo da possibilidade de a praça lançar um candidato a deputado federal, a deputado estadual, a governador e a senador. Alguns nomes foram aventados, então estamos convocando aí a categoria para também nos subsidiar com informações e com informes e com ideias para que a gente possa manter, obviamente, o nosso parlamentar na Assembleia Legislativa e, quiçá, galgar aí postos mais elevados na estrutura do governo, na estrutura administrativa. Então é importante a participação de todos, porque o debate político-eleitoral também estará sendo discutido nessa Assembleia. Algumas questões pontuais no tocante à questão do comportamento, por exemplo. Quando da aplicação efetiva da lei que possibilitou a promoção automática, 12 anos a cabo e 20 anos a terceiro sargento, foi aprovado na Assembleia Legislativa a mudança do comportamento para efeito de promoção. Essa mudança na prática não se concretizou, a Assembleia aprovou a emenda do deputado Soares, a pedido da APRASC, obviamente. No entanto, o governo não publicou no Diário Oficial essa emenda, o que causou aí um problema para alguns praças, notadamente aqueles que estão no bom comportamento, que acabaram não sendo promovidos por conta dessa falha da estrutura burocrática da Assembleia Legislativa e, obviamente, do governo do Estado. Ao longo desse período, assim que detectamos o problema, já iniciamos conversas com as autoridades na lógica de corrigir esta falha. No entanto, várias situações se apresentaram ao longo desse período, ou seja, do dia 31 de janeiro até agora, que impossibilitaram que esse debate do âmbito do governo e das autoridades da Assembleia Legislativa desse continuidade. Há que se entender que nesse período a Assembleia estava em recesso, há que se entender que houve necessidade de nomeação das comissões permanentes da Assembleia, o que obviamente dificultou em muito os trabalhos na lógica de fazer esta correção. Há que se entender que agora, inclusive no momento, a Assembleia passa por um período meio turbulento, com troca de presidente, uma hora uma hora outra, enfim, e isso tudo acaba influenciando diretamente nas atividades de rotina da Assembleia Legislativa. Por outro lado, no âmbito do governo do Estado, nós conversamos com o governador, conversamos com vários secretários de várias pastas, desde o secretário Gavazzoni, secretário da administração, enfim, o próprio secretário Serpa, que é o secretário da Casa Civil, na lógica de fazer essa correção. Hoje, ainda pela manhã, fiz contato com o centro administrativo de novo, na lógica de que possamos aí estar viabilizando e encaminhando a solução para esse problema. Esperamos que isso ocorra, obviamente, o mais breve possível, na medida em que nenhum praça efetivamente seja prejudicado. Apesar de que o prejuízo já aconteceu e nós sabemos disso. Agora é importante entender que nós, na condição de APRASC, na condição de entidade representativa, não temos medido esforços para buscar a efetivação desse direito conquistado e que na prática acabou não se concretizando. Temos feito os contatos, temos feito a busca constante da correção dessa lei, no entanto, estamos travados por questões burocráticas e administrativas, tanto do Palácio do Governo quanto da Assembleia Legislativa, mas obviamente vamos continuar aí trabalhando na lógica de trazer justiça para aqueles profissionais que não foram promovidos no mês de janeiro por conta dessa falha que ocorreu na Assembleia Legislativa.
Além dessa questão do comportamento, outras situações se mostraram falhas no processo de promoção. E nós sabíamos que isso iria acontecer. Tínhamos consciência de que iria acontecer isso, até pelo período que houve entre a aplicação da lei e a efetivação da mesma. Lembrar que nós tivemos aí do dia 31 de dezembro ao dia 31 de janeiro para fazer um levantamento de algo em torno de 5.000 policiais e bombeiros militares. Obviamente que esse levantamento acabou causando algumas falhas e a gente tem buscado corrigir essas falhas de forma individual. Portanto, aquele que se sentiu prejudicado, comprove esse prejuízo, procure a diretoria da PRASC, procure o nosso jurídico, que as ações judiciais e administrativas pertinentes serão tomadas e ninguém será prejudicado por conta de uma falha administrativa. Então é importante que esteja buscando isso, munido, obviamente, de documentos e informações de que houve um prejuízo e, a partir disso, nós estaremos buscando administrativamente e na Justiça a correção dessa falha, inclusive com promoção retroativa ao mês de janeiro. Então é importante ficar atento com relação a isso. Tem um caso muito pontual em Joinville, que foi uma situação um tanto pampilária, que houve aí a não promoção do praça por conta de um homônimo, ou seja, havia uma outra pessoa civil, que não era nem policial militar, que acabou sendo confundida e esse praça acabou não sendo promovido. Então isso já foi corrigido, já estamos buscando a correção disso e aí a partir disso todos os que se sentirem prejudicados têm que estar buscando o seu direito sim, cobrando para que a gente possa, junto ao governo e junto ao comando, corrigir essas distorções. Uma outra questão importante que é objeto de luta da PRASC não de hoje, mas ao longo da sua história, é a busca pela efetivação das diversas vagas de praças que existem, estão em abertas e precisam ser preenchidas. Vale lembrar que temos hoje vagas de subtenente, de primeiro sargento, de segundo sargento e até de terceiro sargento, vagas ativas que não foram preenchidas. Este ano, um dos objetivos centrais da PRASC é buscar o preenchimento dessas vagas, no caso de subtenente especificamente, buscar a ativação das vagas que existem lá e posterior preenchimento dessas vagas, para que possamos aí estar fazendo, que haja na carreira uma fluidez na medida em que os praças de graduações inferiores, de graduações menores, possam estar aí ascendendo a graduações superiores. Então, a ativação e implementação efetiva dessas vagas de primeiro sargento, de segundo sargento, de subtenente e até de terceiro sargento, também é objeto de intensa busca por parte da diretoria da PRASC. Relembrando que ano passado nós já havíamos colocado esse debate na mesa, da ativação dessas vagas, no entanto, não obtivemos o êxito que esperávamos nessa situação. Isso, obviamente, não nos exime de estar continuando buscando que essas vagas aí sejam efetivamente ativadas. Esse é um dos grandes objetivos da PRASC esse ano. Outra questão importante é o curso de aperfeiçoamento de sargento, que é o CAS, que é um pré-requisito obrigatório para ser promovido a primeiro sargento. Nós reivindicamos que esse CAS seja à distância e, inclusive, reivindicamos que esse CAS tenha aí as suas vagas aumentadas, possibilitando assim que mais segundo sargento consigam chegar à graduação de primeiro sargento. Isso também é objeto de debate e de reivindicação da PRASC. Não é um debate novo, não é uma coisa que está surgindo agora. Ao longo da nossa existência nós sempre pleiteamos isso. O caso à distância, inclusive, já foi feito na Polícia Militar em 2005, teve pleno êxito. O bombeiro faz casa à distância com pleno êxito e não conseguimos entender e aceitar que na polícia não se consiga fazer isso hoje, ou não se queira fazer isso hoje, e a gente tem essa perspectiva de estar buscando junto às autoridades militares para que consigamos aí efetivamente fazer o casa à distância e com maior número de vagas, o que possibilitaria que mais promoções acontecessem, abrindo vaga para segundo sargento e para terceiro sargento. Então são essas situações específicas que nós estamos buscando e continuaremos a buscar e que estaremos aí debatendo, inclusive, na nossa Assembleia no próximo dia 13. Outra situação que a gente vai debater na nossa Assembleia Geral do dia 13, e aí convocar, reiterar o convite a todos para que participem, é a redução do intertício do terceiro sargento para que ele seja promovido a segundo. Vale lembrar, e isso é importante frisar, que reduzir o intertício por si só não significa efetivamente que haja promoção. Essa é a primeira questão, até porque nós sabemos todos, praças da Polícia e do Bombeiro, de muitos profissionais que já tiveram o tempo de intertício completado e não foram promovidos. Então, reduzir o intertício por si só não significa necessariamente a promoção. Isso tem que ficar muito claro, portanto, são duas discussões. Uma, a redução do intertício e outra, a efetiva promoção desses policiais que já reduziram ou que já tiveram o seu intertício preenchido. Outra questão que é importante lembrar com relação à questão do intertício do terceiro sargento para o segundo sargento, ou seja, aquele tempo mínimo que ele tem que permanecer na graduação,
versa no seguinte sentido: a lei hoje já determina, já autoriza, faculta ao comandante-geral da Polícia Militar reduzir isso pela metade. Ou seja, na prática, objetivamente falando, não precisaríamos nem mudar a lei. Basta apenas que o comandante-geral, com o seu poder discricionário, que é inerente ao mesmo, reduza isso por decreto. O próprio comandante-geral hoje pode reduzir o interstício de 4 anos, que é o que está dado na lei, para 2 anos. A lei diz isso. A lei determina, autoriza ele a fazer isso. Basta ele querer. Portanto, talvez não precisemos nem mudar a lei. Basta que consigamos convencer o comandante-geral a fazer isso, na medida de promover aí os terceiros sargentos a segundo sargento. Não concordamos, obviamente, aí, porque temos várias vagas em aberto que podem ser preenchidas e nessa lógica solicitamos e temos feito debates com os comandos para que haja efetivamente a redução desse tempo mínimo chamado intertício de 4 anos para 2. Reiterar, isso não significa efetivamente a promoção. Reduzir o intertício pela metade é uma situação. Promover efetivamente são outra situação. Portanto, são 2 discussões que têm que ser feitas. E isso não precisa mudar a lei. Basta que o comandante-geral queira. Assim, por decreto, ele pode fazer a hora que ele quiser. Aliás, já foi feito isso, um determinado comandante-geral que tínhamos um tempo atrás. Ele reduziu o intertício pela metade, possibilitando, então, a promoção dos praças. Então, a discussão em torno de mudar ou não a lei, ela se torna inócua na medida em que o próprio comandante, com seu poder discricionário, pode ir lá e, por decreto, reduzir esse intertício pela metade, possibilitando, portanto, que os terceiros sargentos sejam promovidos a segundo sargento de forma muito mais rápida. Uma outra situação a ser debatida na nossa Assembleia também é a questão da jornada de trabalho. Sabemos que a partir do mês de agosto toda a sistemática de trabalho, de jornada de trabalho, de escala de serviço vai mudar, até porque foi aprovado o subsídio, e nessa lógica estamos aí debatendo e queremos estar debatendo junto com a categoria um novo modelo de jornada de trabalho que não possibilite ou que crie a menor possibilidade de que sejamos ou voltemos a ser escravizados como acontecia num passado não tão distante. Temos plena clareza disso, temos plena convicção de que discutindo com a categoria e a partir dessa discussão levaremos às autoridades do governo aquilo que a gente pensa e avalia como sendo justo, correto, na lógica de termos uma jornada de trabalho que não escravize o praça da polícia e do bombeiro militar. Para isso, obviamente, é preciso que os praças venham para o debate, venham conversar com a diretoria da praça, em assembleias gerais, em reuniões, para que a gente possa ter aí, no mais tardar no mês de junho, julho, que eu achei um tempo muito longo, possamos ter aí então uma estratégia, um plano ou um projeto de jornada de trabalho a ser apresentada pelo governo, para o governo, para que seja efetivamente aplicada, partindo da lógica, repetindo, da não volta da escravização dos praças da polícia e do bombeiro militar. Hoje pela manhã fiz contato com o centro administrativo, na semana que vem devemos iniciar as conversas no tocante a essa jornada de trabalho, já elaborando um pré-projeto para que possamos aí o mais rápido possível termos uma definição desta situação. Não foi feito até agora, justamente por conta de todas aquelas situações burocráticas que eu havia mencionado anteriormente, ou seja, a burocracia estatal acaba por vezes impedindo que os debates avancem e nessa lógica aí não chegou a ter prejuízo para os praças ainda, mas é preciso ter pressa, é preciso ter agilidade para que tenhamos lá para o junho e julho uma definição de como ficaria e aquilo que os praças efetivamente pensam e querem no tocante a essa questão da jornada de trabalho. Temos preocupação sim com isso, é importante que todos os praças participem, estejam unidos na perspectiva de manter esse direito de 40 horas semanais, enfim, de manter uma jornada de trabalho digna de qualquer trabalhador, como qualquer outro trabalhador, independente de ser militar ou não. É preciso respeitar os direitos dos praças e nós não nos furtaremos em buscar que esse respeito efetivamente aconteça. Outro debate bastante interessante, que tem sido objeto de intensa discussão no nosso fórum, inclusive nas nossas reuniões, é a ativação do quadro de oficial administrativo, ou quadro de oficial complementar, como alguns gostam de falar. Nós já, desde a fundação da APRASC, cobramos a ativação e efetivação desse quadro de oficial complementar. Inclusive, entramos com uma ação na Justiça um tempo atrás, acabamos sendo derrotados na Justiça por conta de uma falha na construção da lei. Havia um vício formal na lei, a lei era uma lei ordinária e não podia ser lei ordinária, tinha que ser uma lei complementar. E aí acabamos sendo derrotados nisso, mas a instituição de um quadro de oficial administrativo ou quadro de oficial complementar, ela é prevista legalmente, não existe óbice jurídico nenhum para sua efetivação e implantação.
Nossos advogados já fizeram um estudo jurídico sobre isso, já temos todos os argumentos jurídicos, inclusive, para que consigamos, no estado de Santa Catarina, criar efetivamente um quadro de oficial complementar, na medida em que os nossos primeiros sargentos e subtenentes possam ascender essa carreira de oficial administrativo, possibilitando, inclusive, a abertura de vagas para que essas vagas sejam preenchidas pelo segundo sargento, pelo terceiro sargento, enfim. Então é necessário, fundamentalmente, que ativemos esse quadro de oficial administrativo para que possamos ter fluidez na nossa carreira. Do contrário, como todos sabemos, temos aí apenas 200 vagas de subtenente no estado. Essas 200 vagas devem ser preenchidas aí ao longo dos próximos 2, 3 anos, o que efetivamente travará a carreira dos praças. Por isso a necessidade de estar construindo, junto com as autoridades, um quadro de oficial complementar ou administrativo, onde todos os subtenentes e primeiros sargentos possam então ascender a carreira do oficialato, criando condições para que as outras carreiras de praças possam ter a fluidez necessária para que possamos vislumbrar efetivamente algum tipo de ascensão na carreira. O quadro de oficial complementar existe em outros estados, repito, não há óbice jurídico nenhum. Se existe algum óbice, esse óbice é no campo da administração militar interna. No entanto, estamos prontos para o debate, maduros para fazer esse debate, com qualquer categoria que se mostre contrária a isso. É uma necessidade, é uma realidade, inclusive é bom para o Estado e para a administração pública, porque economiza recursos para o Estado, e uma necessidade, obviamente, para os praças que poderão, então, ascender a carreira do oficialato, criando esse quadro de oficial administrativo ou quadro de oficial complementar, e o debate vai estar dado, portanto, na nossa Assembleia no dia 13, às 13 horas, aqui no Centro-Sul, em Florianópolis. Convidar e convocar os praças a participarem efetivamente da Assembleia, para que possamos, dessa Assembleia, sair imbuídos das lógicas e perspectivas que queremos para a nossa carreira esse ano e a partir do ano que vem também o debate deve ser continuar fazendo. Relembrar uma frase, e para encerrar, uma frase que eu já tenho dito há muito tempo. Nós não resolvemos os problemas da polícia e do bombeiro militar. Aliás, os problemas da polícia e do bombeiro militar perduram por 170 anos e não se resolve 170 anos de injustiça em apenas 1 ou 2 anos. A luta dos praças da polícia e do bombeiro militar, a luta dos trabalhadores de modo geral, por condições de vida melhores, por salário justo, por dignidade, é uma luta quase que eterna. Portanto, a necessidade de estar participando ativamente das brigas e das discussões e dos debates que a categoria tem que fazer, é necessário que faça para que juntos consigamos aí obter melhores condições de trabalho e melhores, obviamente, condições de vida. Portanto, a participação é fundamental. É fundamental. Sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. Agradecer o espaço, reiterar o convite e nos colocar à disposição para estar trabalhando em prol dos praças da Polícia e do Bombeiro Militar e, obviamente, da segurança pública da sociedade. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.